Boa tarde, amigos. Debate LDK no ar. Hoje, terça-feira, 29 de abril. Lembrando que o nosso apoio é do Meneghel Vinícolas lá em Arroio do Meio. Pessoa de carro novo, seminovo. O Meneghel tem o melhor negócio para você. 3716-5094. Liga lá que dá brique. Mate Comunicação Integrada, sua agência de comunicação aqui de Lajeado. E Agropet São Cristóvão, o melhor lugar para o seu bichinho de estimação. Estou aqui com o Auri Heisler, Rodrigo Zagudel, nosso estrela móvel. Vamos começar pelo Colorado, né, que hoje tem jogo pela Copa do Brasil, que no final de semana, não sei se vale agora gol de bola parada, né, porque conseguiram criar uma polêmica de gol de escanteio agora, né? É mesmo? Não, agora são 3 gols de bola parada, né? Eu não sei se podia... daí não pode, vale, não vale, acho que não vale, né? Então, com 3 gols de escanteio, o Inter faz 3-1 no Juventude de virada pelo Campeonato Brasileiro e assumiu o 6º posto na tabela de classificação. Vale gol de bola parada, aliás? Acho que deveria valer, né? Deveria valer, né? O problema era justamente que o Internacional não ia fazendo gol de bola parada, né? Não fazia gol de nenhum tipo, né? Fazia gol de falta, não sei quanto tempo, e daqui a pouco o Alan Patrick fez, aí o Valência apareceu e fez aquilo no Granal. Agora tá fazendo escanteio. Eu lembro que no jogo anterior, eu tava assistindo o jogo, cara, e eu tava olhando para aquelas cobranças de escanteio indignado, porque não acertavam uma. Aí num jogo acertam 3, a defesa do Juventude, vamos combinar aqui entre nós, né? Ajudou Todo bastante, né? respeito. Mas, pelo amor de Deus, tomar 3 gols em cobrança de escanteio, né? O goleiro não acertou uma bola, né? Os cruzamentos foram bem feitos, todos eles foram bem feitinhos, né? Mas tem centenas de outros cruzamentos bem feitos que a defesa afastou. Então tem tudo isso. Não é solução para todos os problemas. Agora, achar uma forma de sair de um enrosco na bola parada é uma virtude. Então, se aquilo ali é treinamento, se aquilo ali foi preparado, ou se foi um acaso, é outra história. Eu acredito que seja treinamento. Mas em outros jogos eu vi o Alan Patrick cobrar 10 escanteios e não acertar nenhum. E o zagueiro lá na área não acertar cabeceio. Então, mas é isso, o importante é, se aquilo ali é uma alternativa para sair de uma ronha como era a marcação times, né? Até o próprio jogadores com característica assim, o que seria de Jardel se não fosse bola parada, né? Perfeito. O maior centroavante que o Rio Grande do Sul já viu aqui, né? Mas ele era exímio cabeceador, né? Ele era exímio na bola parada e na bola em movimento, qualquer cruzamento, né? Aí a virtude do finalizador, né? Sim. Agora, o que se viu de sábado para cá é uma exaltação extraordinária do craque, do Internacional, que eu acho um baita jogador, concordo que talvez seja o melhor 10 em atividade, mas aí não dá, né, para ficar criando toda uma aura em torno, porque acertou 3 cruzamentos, cara, não é para tudo isso. Eu repito, no jogo anterior, eu vim indignado o Internacional não acertar bolhufas nenhuma de falta, de cobrança de escanteio, eram umas bolas... Teve um jogo que o Alan Patrick cobrou uns 4, 5 no primeiro pau, que a bola não subia, sabe? Não, é sério, ela não ia lá no meio da área no segundo pau. Então tem disso, essas coisas aí, mas sem dúvida, eu acho que um time que tem essa capacidade de furar um bloqueio defensivo, uma marcação forte, utilizando a bola parada, tendo uma capacidade de colocar uma bola bem colocada dentro da área para o atacante ou para algum zagueiro cabecear, sem dúvida nenhuma é um time preparado para enfrentar desafios maiores. É treino, né? Isso é trabalho. É trabalho de preparação que eu tenho certeza, conhecendo o Roger, que ele faz muito isso nos treinos. Mas a questão Aliás, a vitória... eu acho que só deve estar fazendo isso porque não tem tempo de treinar. Pois é. Joga em cima do outro, no domingo de segunda. Hoje já joga, ontem se reapresentaram, né? E hoje já tem jogo. Qual é o treinamento que foi feito, né? Mas que é uma coisinha ali, olha, vamos treinar uma bola parada, uma jogadinha meio ensaiada ali, quem sabe, para passar pelo bloqueio defensivo, ou considerando a característica do adversário de hoje, que eu nunca vi jogar. Eu não sei como é que é esse time do Maracanã, não sei que tipo de futebol ele joga. Como é que chegou na terceira fase, né? Exatamente. Não, enfrentou adversários que permitiram, na verdade é isso. Se olhar quem ele enfrentou, permitiu fazer isso. Agora vamos ver contra um time de Série A que está numa condição, digamos assim, muito boa em termos de competições que está disputando. Né? Sim, e a questão do desempenho, assim, veio os gols, tudo mais, o Inter acabou vencendo o Juventude, mas o Inter vem perdendo o desempenho? Não, já não está mais jogando o que jogou, né?
Isso eu não tenho a menor dúvida. E o que tu atribui isso aí? Eu penso que a questão da sequência maluca de jogos aí, né? Veja bem, isso vale pro Grêmio também, né? O Grêmio jogou domingo de noite lá Salvador? na capital lá da Bahia. Aí já fica por lá e quarta-feira, você imagina, você tem segunda e terça, né? Segunda tu tem que dar uma descansada, na terça talvez tu faz um treinamentozinho e na quarta tu joga. O Internacional jogou sábado de noite, gente. De noite. Dá para se dizer porque o jogo terminou de noite. Domingo, olha, botou os caras que não jogaram, correu um pouco e tal, não tem. Segunda-feira e terça-feira já é dia de jogo. Então não tem como. A Internacional tá com o Borré machucado de novo, tá com o Wesley. Saiu até a questão do Borré, tá até 30 dias, né? Pois é grau 2 a lesão, né? Bom, depois a gente... Então, assim, isso aí, sem dúvida nenhuma, tá causando problema, tá causando dificuldade, mas não é para o Internacional, é para todos que estão jogando as 3 competições. Isso vale para o Flamengo não caiu de produção? Caiu. O Palmeiras... Primeiro que o Flamengo cai de produção e faz 4, né? O Palmeiras no final de semana não perdeu em casa para o Bahia? No Campeonato Brasileiro? Agora vai me dizer que... Não, cara, tem um pouco ali da incapacidade de aguentar isso fisicamente. Agora... Também tem problemas de formação, o Internacional perdeu a formação original da zaga, aí se complicou alguns jogos. O Internacional está com um problema para resolver da questão do seu atacante principal. Tem agora, 2. Agora não tem mais, agora tem um, né? Tem 2, pois é, mas quando tem os 2, cara, os caras não estão conseguindo botar a bola para dentro. O Borré fez um gol agora, ali, meio choradinho e tal. Mas está difícil, está complicado, então ele está tendo problemas para resolver, né? E vai ter que poupar jogadores hoje porque, bom, no fim de semana tem um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro e depois uma verdadeira guerra lá. Contra a Libertadores, né? Esse jogo contra o Nacional lá na Colômbia, ele pode ser determinante para um futuro na competição, ou então um encaminhamento de uma saída precoce. Rodrigo, essa secada aí, como é que foi? Foi internacional no final de semana? Não, sabe que eu desisti de secar, né? Eu já contei isso pra ti, né? Então eu botei 1-0 Juventude, só fui fazer algumas coisas, voltei, vou zapear de novo, já tava 2 ou 3-1 pro Inter, não abandonei, essa história... Mas sabe que o Inter, eu tava olhando e eu acho que um pouquinho dessa queda do Inter também é porque os times também, o Inter querendo não se sobressaiu, e os times começam a estudar e aprendem. Esses dias eu vi alguém desses comentaristas técnicos aí falando que a saída do Inter era uma forte escapada com o Bernabé, né? E agora o pessoal tá espetando alguém lá em cima do Bernabé. Tanto que até no Grenal ele teve um certo trabalho com o Kiki Oliveira, com o próprio Nacional de Medellín, né? O Atlético de Medellín teve O cara ganhou todas dele, até ser expulso ali. Que foi expulso. Todas, né? Então, assim... E, aliás, volta justamente contra o Inter. Então, assim, são jogos onde o Inter se sobressaiu, ficou em evidência. E óbvio que os treinadores hoje estudam demais, né? Então tem um contraveneno. Então essa queda de rendimento do Inter, claro que tem... Primeiro, o cara tá cansado, o cara não aguenta a perna. Não tem como. Quarta, domingo. Não há corpo humano. E quando você encaixa um time, você tem um time encaixado, um ou outro entram, o teu grupo ainda segura. Agora quando você precisa trocar 2, 3 peças, e daqui a pouco, mesmo durante o jogo, para performar, tu precisa trocar 5 sempre, não tem como render, não tem como... E olha, eu no começo do ano eu estava bem assustado com o Inter, não que ainda não esteja, né? Mas o Inter encaixou, só que o problema é esse, é escolher, né? Ou vai ter que dosar, e aí essa é uma palavra que eu sempre achei que, mas teria que jogar e você pega a Europa aí, quem performa, não tem. Ou eles têm uma rodada... que é da Copa, de alguma Copa lá, a Copa da Inglaterra, e aí o cara joga com um time reserva, e na semana ele tem a Champions League, né? Mas dificilmente ele tem
um clássico no domingo e na terça-feira vai jogar Champions com o time titular também. Então, quer dizer, a própria liga acaba ajudando o clube, né? E é o que não acontece conosco aqui. A CBF monta data aí em cima de data, os clubes também não conseguem se organizar, não adianta criticar só o presidente da CBF. Não, isso é histórico, né? São os clubes que definem isso, É. na verdade. Então, assim, eu acho que é um trabalho que teria que ser feito porque senão, damos o Você vê que esse ano tem esse tal de Mundial aí que causou estresse no calendário, né? Vai dar Aí é uma coisa da FIFA, né? Mas, É. enfim, sem dúvida nenhuma, os clubes é que determinam isso. Não adianta ficarem depois reclamando. Chega lá na hora de decidir o calendário, Tá tudo assinado, são né? eles que assinam Isso aí. embaixo. E acabou. O ideal seria poder jogar essas primeiras 3, 4, 5 rodadas da Copa do Brasil, fases da Copa do Brasil, com um time reserva, certo? O time titular fica treinando, descansando, treina, enfim, para que depois... Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Até me surpreendeu sábado, eu achei que teria bem menos titulares em campo. Eu até não vi o começo do jogo, quando eu comecei a olhar a partida, eu disse, tá todo mundo jogando. O Alan Patrick jogou o jogo inteiro, cara, contra o Juventude. Hoje não vai, provavelmente não começa o jogo. Não, hoje a ideia é 7 reservas. Provavelmente não começa o jogo. Mas é que o futebol virou um espetáculo que movimenta tanto dinheiro que não tem, cara. Os clubes ganham dinheiro, mas viram reféns, né, de uma programação televisiva, enfim, de espetáculos que precisam ser transmitidos, que precisam ser vendidos para compensar aquela grana que essas empresas botam, não é, nos clubes aí para comprar o direito de transmissão. Então, não é só aqui, né? Ele acabou de citar, né? Na Inglaterra, os caras jogam Champions, jogam a Premier, jogam as Copas da Inglaterra, daí tem Copa de não sei do que. Tem 2 Copas na Inglaterra, né? A Copa do Rei. Não, Copa do Rei Espanha. Não, a Copa Não, mas tem mais uma lá, que é a Copa do não sei o que e a Copa da Inglaterra. E na Espanha também. Então os caras ficam... E acontece isso. Agora, a diferença é que eles conseguem montar um elenco mais... aí que tá. Os caras têm 30 jogadores de nível, né? Entendeu? E nós temos, assim, um time... Nós temos 15. Não sei. Talvez não chegando tão longe. Aí depois você tem que mesclar entre esses jogadores de primeira prateleira com alguns... E outra, né? Os planejamentos aqui, eles não são como lá. Os caras estão... Os grandes estão lá com bases assim que estão 2, 3, 4 anos juntos. Aqui todo ano muda. E tem outra coisa do futebol brasileiro, assim, ó, os times são muito... Pode ver, os times se destacam, assim, ó, são muito velhos. Os jogadores são atletas que já rodaram a Europa, voltaram isso, e voltam com seus 35, 34, entendeu? E aqui eles sobram. Só que a questão física, com esse calendário, ela pesa em algum momento. Exatamente. Chega uma hora assim que tu joga 3, 4 jogos, o próprio Fernando. O Fernando já não vai jogar de novo. Entendeu? O Fernando, se voltar, volta na Libertadores. Ele não jogou contra o Juventude? Não jogou. Entendeu? Então, tipo assim, já tá Mas poupado. correto. Tá correto, exatamente. Mas aí que tá, se ele fosse um guri de 25, ele tava em campo. Né? Mas ele cara 38. Então, tipo assim, essa relação... Se fosse um guri de 25, ele não estaria aqui. Não, é exatamente essa Pela questão. qualidade que tem, não estaria aqui, né? Exatamente. Então, é isso. Os clubes, os times aqui tem que dosar da maneira que podem. Todo mundo está passando por uma dificuldade ou outra. A diferença é que os clubes lá do centro, né, tem mais o Flamengo da vida, se ele botar o time reserva em campo, vai ficar... O Flamengo é o time... Aí o Flamengo né? está na questão da Europa, né? Daí nós estamos falando de 20 e poucos jogadores de nível. Eu acho que o Flamengo é o único. Acho que é o único. O próprio Palmeiras. Como eles perderam consegue, bastante coisa. O Palmeiras, mas mesmo qualidade. assim, tem um elenco bem robusto, né? Agora, dali pra diante, tu começa a olhar e olha, o Atlético Mineiro tem aquele baita elenco lá, e não é fraco o elenco, só que não tá rendendo. Da Liga, né? Da Liga, os caras acabaram de patar mais um. O Cruzeiro tá naquela nhaca desgraçada, fazendo um fiasco gigantesco na Sul-Americana, né? E no Campeonato Brasileiro, bom, pegou o Vasquinho agora, que tá numa danada. Aí ganhou. Mais assim, um demitido, né? Mais um, treinador. Carinho, saiu também, né? Brincadeira. Debate de capa por aqui, voltamos na sequência.